Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Otávio Carvalho aqui de novo para trazer hoje uma aula super especial para vocês. Olha só, hoje nós vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem, o famoso PFC. E o que é o princípio fundamental da contagem? O princípio fundamental da contagem é a principal ferramenta que a gente tem para calcular possibilidades, para calcular análise combinatória. Todos os conteúdos de análise combinatória e depois de probabilidade combinada com análise combinatória, elas partem do princípio fundamental da contagem. Então, isso aqui é um assunto que serve como base para muita coisa que é importante para você fazer na hora dos seus estudos para o Enem. E princípio fundamental da contagem, eu gosto de apresentar primeiro um exercício para mostrar para vocês o que ele faz, né? Como ele nos ajuda. Presta atenção aqui, olha só. Princípio fundamental da contagem, eu trouxe um exercício e o exercício é bem simples. Olha só, eu tenho um terminal de ônibus aqui, o terminal A, eu tenho um terminal B e eu tenho o terminal C. E eu quero saber de quantas maneiras eu posso ir do terminal A ao terminal C. Repara que aqui ó, eu mostrei para vocês que para ir do terminal A para o terminal B, eu tenho duas linhas, né? Ele pode pegar a linha vermelha, que é um ônibus, que sai aqui do terminal A e vem para o terminal B, faz uma rota, e ele pode vir por esse outro caminho azul. Então eu tenho dois caminhos para ir de A a B. Depois, eu tenho três possibilidades para ir de B a C. O que o exercício quer saber? De quantas maneiras diferentes eu posso partir de A e chegar até C. Aqui eu mostro para vocês o diagrama da árvore. Olha só, o que é o diagrama da árvore? Como que funciona o diagrama da árvore? No princípio fundamental da contagem, desde esse momento é importante você se colocar no lugar de quem está fazendo o exercício. Por isso que eu coloquei até em primeira pessoa. Então pensa assim comigo, ó. Se eu quero sair do terminal A e chegar até o terminal B, se coloca no lugar do sujeito e fala assim, ó, não, se eu pegar o caminho vermelho para ir até B, eu estou escolhendo, né? Então, ó, vim do caminho vermelho de A até B. Quando você chegou em B, você tem três opções de caminhos. Então, você pode escolher de novo o caminho vermelho, que é uma outra rota, um outro ônibus. Você pode escolher o caminho azul e você pode escolher o caminho preto. Então, nesse momento aqui, eu tenho três opções, né? Eu tenho essa primeira rota em que ele vem de vermelho até B e depois pega o vermelho até C. Eu tenho a segunda rota que ele vem de vermelho até B e pega o azul até C. E eu tenho a terceira rota que ele vem de vermelho até B e pega o preto até C. Pensando que cada uma dessas cores representa uma opção para ele ir de um terminal a outro. Se eu escolher agora aqui o caminho azul, eu vou ter de novo essas três opções para ir de B até C, né? Então, eu vim no ônibus azul de A até B, e aí eu vou escolher aqui, ó, a rota do ônibus vermelho, a rota do ônibus azul ou a rota do ônibus preto. O que eu quero que vocês entendam aqui? Repara que, quando eu me coloquei no lugar do sujeito, eu vi que eu posso ir de A até C de 6 maneiras diferentes. Então, existem 6 maneiras distintas de partir do terminal A e chegar ao terminal C, imaginando que eu tenho essas linhas de ônibus aqui para pegar, né? Agora, qual é a definição aqui? Se você observar bem, olha só, eu tinha 2 maneiras no primeiro trajeto e 3 maneiras no segundo trajeto. Você está vendo que tem uma multiplicação aqui? Isso é o princípio multiplicativo, que nada mais é que o princípio fundamental da contagem. Então, a definição do princípio fundamental da contagem é: se um evento A tem X possibilidades de ocorrer e um evento B tem Y possibilidades distintas de ocorrer, então, X possibilidades distintas de ocorrer o evento A, Y possibilidades distintas de ocorrer o evento B, então o total de possibilidades de ocorrerem A e B simultaneamente é X vezes Y. Olha como isso se aplica aqui, né? Para eu ir de A até B, eu tenho 2 possibilidades diferentes de fazer esse trajeto. Para ir de B até C, eu tenho 3 possibilidades diferentes.
Então, para ir de A até B, ou seja, para que eu faça esses dois eventos simultaneamente, eu tenho 2 vezes 3 possibilidades diferentes de fazer o trajeto. Vou mostrar um exemplo para vocês, olha aqui. Quantos casais podemos formar com 6 homens e 6 mulheres? Você vai pensar assim, Otávio, 6 homens, eu pego 6 homens, pego 6 mulheres, eu consigo formar 6 casais. O primeiro homem com a primeira mulher, o segundo homem com a segunda mulher e assim por diante. Na verdade, não, né? De novo, se coloque aqui como o sujeito que vai organizar esses casais. Então você tem 6 homens aqui, 6 mulheres dali. Esse primeiro homem aqui, ó, você pode montar o casal dele com qualquer uma das 6 mulheres que estão aqui. Então, só para esse homem existem 6 possibilidades. E vão ser 6 para o segundo homem, 6 para o terceiro homem e assim por diante. Se eu aplicar PFC aqui, eu já estou chamando o princípio fundamental da contagem de PFC, porque ele é nosso brother. Se eu aplicar ele, eu penso o seguinte, ó, eu quero montar um casal, então eu preciso fazer 2 escolhas. Lembra que aqui, ó, eu tinha que fazer 2 escolhas. Portanto, eu tenho que escolher como ir de A até B. Eu tenho 2 opções. E de B até C, eu tenho 3 opções. Como as duas têm que acontecer ao mesmo tempo, para que eu vá de A até C, eu tenho 6 possibilidades de escolha. O princípio fundamental da contagem, ele coloca muito claro quantas escolhas você tem. E aí, depois que você determina quantas escolhas você tem, você deve pensar quantas opções você tem para fazer cada uma daquelas escolhas. Então, nesse exercício aqui, quantas escolhas você tem que fazer? Você tem que escolher um homem e uma mulher, beleza? Então, esses tracinhos, eu vou colocar eles sempre para as escolhas que eu vou ter que fazer na hora de decidir esses casais ou o que quer que o exercício te peça. Nesse caso aqui, o número que eu vou colocar em cima do tracinho são as opções de escolha que você tem. Então, aqui, ó, eu vou escolher um homem e uma mulher. Quantas opções eu tenho para escolher o homem? 6 opções. E quantas opções eu tenho para escolher a mulher? Também são 6 opções. Pensando assim, eu tenho 36 opções diferentes, possibilidades de casais diferentes de formar com 6 homens e 6 mulheres. Vocês conseguem entender aqui que se eu fosse aplicar o diagrama da árvore para essa situação, eu ia gastar muito mais tempo e muito mais espaço. Então é importante você, na hora de aplicar o princípio fundamental da contagem, sempre lembrar disso. Quantas escolhas você tem, quantas opções você tem para fazer cada uma dessas escolhas. Eu peço que, se você gostar do vídeo, deixe seu like aqui, deixe a sua dúvida nos comentários, assista todos os vídeos, as outras aulas e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você receber avisos sobre aulas ao vivo, novos conteúdos, dicas para o Enem. É muito importante para mim que você faça isso, é isso que faz com que a gente leve a matemática e a preparação para o Enem para várias pessoas, milhares de pessoas no Brasil.